Você já se perguntou qual que é a série de livros mais vendida de todos os tempos? Obviamente, o livro mais vendido é a Bíblia, mas a série literária mais vendida do mundo é simplesmente Harry Potter. Só pra você ter uma noção, a série literária do Harry Potter tem mais de 600 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, foi traduzida para mais de 85 países e além disso teve mais de 1 bilhão de horas ouvidas em audiobooks. Fora que também tiveram esses diversos filmes que foram feitos que são adaptações maravilhosas. Bom, quase todas elas, né? Porque animais fantásticos a gente finge que não existiu. Fora as adaptações em jogos, como por exemplo Hogwarts Legacy, que foi o jogo mais vendido do mundo em 2023. Fora um reboot da adaptação em live action, que agora vai ser no formato de série, que por sinal nem começou, mas já tem muita polêmica, com uma mudança aí do Snape, mas não vamos entrar nesse mérito aqui hoje. Mas e aí, alguma vez você já leu os livros ou você só ficou nos filmes mesmo? Você sabe qual é a diferença entre reflexo e tempo de reação? Muita gente acaba confundindo, mas o reflexo na verdade é algo involuntário. Basicamente é algo que você não controla, como por exemplo piscar os olhos de forma instantânea, ou quando você coloca o dedo em algo quente e automaticamente o seu corpo já tira dali. Isso é um reflexo, é um estímulo de sobrevivência ali do corpo humano. Enquanto o tempo de reação é basicamente algo voluntário, em que você pode até treinar para melhorar ele. Um exemplo grande de tempo de reação é quando você deixa algo cair, por exemplo, e tenta pôr a mão para pegar. Nesse caso, você está fazendo um estímulo voluntário do seu corpo, em que você manda estímulos para o seu cérebro e ele manda de volta a informação para que os seus músculos e células reajam àquela situação voluntariamente para poder pegar o mais rápido possível. Só que, infelizmente, muita gente realmente acaba confundindo e acha que esse tipo de coisa, como deixar algo cair e pegar rápido ali, é como se você tivesse um sentido aranha e fosse reflexo. Mas não, é só um tempo de reação. Você já deve ter se questionado alguma vez ao comer milho por que é que a gente não digere ele e ele acaba saindo inteiro depois. Isso acontece porque o nosso corpo não produz uma enzima chamada celulase, que é responsável por digerir a celulose. Só que a casca do milho é justamente revestida por uma camada de celulose. Então, quando você mastiga muito bem a comida, o amido que fica dentro do milho é digerido corretamente. Porém, se você não mastigar direito, o milho vai entrar inteiro e sair inteiro. Nos últimos dias viralizou a notícia ao redor de todo o planeta de que conseguiram trazer de volta um animal extinto há mais de 10 mil anos atrás. E essa suposta desextinção do lobo terrível, uma espécie de lobo muito antiga, tem causado diversas críticas e diversos debates sobre se é certo ou não fazer isso. Basicamente, nos últimos dias, uma startup norte-americana anunciou o nascimento desses 3 lobos terríveis aqui. E eles conseguiram trazer de volta esses animais utilizando parte do DNA deles que acabou sobrevivendo ao longo do tempo. E para quem não sabe, é uma espécime que vivia aqui na região das Américas há muito tempo atrás. E eles utilizaram esse DNA para modificar os genes de lobos normais para criar uma versão nova do lobo terrível. Então, basicamente, eles não trouxeram o lobo terrível de volta por completo. Eles basicamente pegaram um lobo normal e transformaram ele como se fosse uma skin do lobo terrível. Só que é meio que aí que mora o problema, porque eles não pegaram o lobo e trouxeram de volta. Ele não foi desextinto por completo. Eles só assemelharam um lobo que já existe à aparência antiga deles. E esses 3 filhotinhos muito fofos aqui foram batizados de Rômulo, Remo e Calice. E agora esses 3 lobos vão ser colocados numa reserva natural lá nos Estados Unidos e obviamente essa empresa não quer parar por aí, porque o grande projeto deles mesmo é trazer diversas espécies de volta, como por exemplo o gigantesco mamute. Você já se questionou alguma vez por que existe essa tradição das noivas se casarem de branco? E tudo isso é culpa dessa rainha britânica aqui, a Rainha Vitória. E ela foi tão influente para a história que a partir de 1837, mais especificamente, ela deu início à chamada Era Vitoriana lá na Inglaterra. E até aquele período, o costume era sempre a noiva se casar com um vestido que combinasse melhor consigo mesma. E o branco geralmente não era nem muito uma opção. Então ela começou a colocar esse costume das pessoas se casarem de branco. Mas chamou muita atenção da família real, que não gostou disso, porque era um vestido muito descolorido. Mas também era uma intenção de evitar que as outras pessoas não fossem no casamento com o vestido da mesma cor da noiva, para que a noiva se destacasse mais ainda na festa. Fora que com o passar do tempo foi adepto também uma simbologia representando até pureza e castidade no uso do vestido branco num casamento. E com o passar dos anos a tradição começou a crescer cada vez mais ao redor do mundo e virou uma tradição muito grande você ir no casamento e a noiva estar casando de branco. Mas não, gente, você não é obrigado a se casar de branco. É apenas opcional e uma coisa tradicional da era moderna e contemporânea.
Você já se perguntou por que é que não existe flor preta? De forma muito simples, a cor preta é uma cor que não atrai polinizadores. E o que gera esses pigmentos coloridos nas flores é algo chamado antocianina. E para ter uma pétala da cor mais escura possível, as plantas geralmente não têm essa quantidade suficiente para gerar pétalas escuras. Fora que plantas com uma tonalidade mais escura têm uma tendência a atrair menos radiação ultravioleta. E é exatamente o que eu falei no começo do vídeo, que acabaria atraindo menos polinizadores também.